Princípio da multiplicação, o princípio fundamental da contagem. Neste vídeo vou dar mais uma dica prática, que é a seguinte: pensa no contrário. Por vezes é muito útil pensares no contrário daquilo que te estão a pedir. Bom, eu vou mostrar isso através de um exemplo. Repara no seguinte: uma caixa tem 4 bolas indistinguíveis ao tato e numeradas de 1 a 4. Considera a experiência que consiste em retirar 3 bolas da caixa sucessivamente e com reposição, registando os algarismos saídos de forma a obter um número. A primeira bola define o algarismo das unidades, a segunda o algarismo das dezenas e a terceira o das centenas. Quantos números podem ser obtidos com pelo menos um algarismo 2? Bom, temos aqui uma experiência, vamos visualizar a caixa para ajudar a pensar. Nós temos 4 bolas, vamos retirar uma, registrar o algarismo, voltamos a colocar na caixa, vamos retirar uma segunda, pode sair a mesma, registamos novamente o algarismo, voltamos a colocar na caixa, vamos retirar uma terceira bola, que pode ser a mesma, e registamos novamente o algarismo. Portanto, vamos ter um número com 3 algarismos, ok? Bom, e agora reparem, adiante já uma dica dentro da dica, que é a seguinte. Geralmente dá jeito pensar no contrário quando no enunciado temos as palavras pelo menos ou então no máximo. Por vezes também pode ser, queremos que determinada situação aconteça no máximo algumas vezes, ok? Neste caso é pelo menos. Quando estão estas palavras, pode ser logo uma indicação que pode ser útil pensar no contrário. Mas de qualquer das formas, por vezes não nos percebemos. Então, quando estamos a tentar resolver o exercício de forma direta, como eu vou aqui fazer em primeiro lugar, portanto, o exercício, a resolução está a ser muito complexa, se tem muitos OUs principalmente, ok? Já posso falar em OUs porque eu na dica anterior já disse que significado é que estes OUs têm aqui na combinatória, no princípio da multiplicação. E, portanto, se tivermos muitos OUs, como é aqui o caso, a tentar resolver de forma direta, vamos pensar no contrário, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o exercício, mas eu não vou resolver já a pensar no contrário, precisamente para vos fazer a comparação, ok? Então eu peço aqui um pouco de paciência, espera mais um pouco, porque o processo direto eu vou fazer aqui, tu ao veres eu vou fazer, talvez não seja assim tão complexo, mas demora um pouco, ok? Então espera mais um pouco, porque eu vou mostrar uma forma muito mais prática para resolver este problema, que em princípio devia ser essa que devias utilizar, ok? E portanto só para teres a comparação entre as duas. Bom, então vamos pensar naquilo que é sair pelo menos um algarismo 2. O que é, nesta experiência, sair pelo menos um algarismo 2. Se eu quero contar isto de forma direta, não me posso esquecer de nenhuma, ok? Então reparem, eu vou visualizar aqui as três saídas, vou utilizar o princípio fundamental da contagem e vou pensar em todas as situações que satisfazem esta restrição, sair pelo menos um algarismo 2. Bom, então sair pelo menos um 2 é sair um 2 e as outras duas não serem 2, por exemplo, a primeira ser 2 e não ser 2 e não ser 2, então eu poderia utilizar o princípio fundamental da contagem e dizer, bom, tenho uma possibilidade para aqui, que é sair o 2 na primeira bola. Eu estou a representar não sair o 2 com um tracinho por cima, ok? Isto é só aqui para nós, um rascunho. Bom, então tenho uma possibilidade para a primeira, que é sair o 2. E depois tenho 3 possibilidades para a segunda, que não sair 2. E tenho 3 possibilidades também para a terceira, que é não sair 2. Bom, reparem que vamos repor a bola. Portanto, eu fico lá sempre com 4 bolas. E se eu quero que não saia o 2, então só pode ser o 1, o 3 e o 4. Tenho 3 possibilidades, ok? Bom, mas eu aqui devo ter um cuidado. Para eu ter uma bola com o número 2 e as outras duas não serem 2, não tem de ser a primeira com o número 2. A que sai com o número 2 pode ser a segunda ou a terceira e as outras não terem 2. Ou seja, temos aqui OUs. Pode ser não sair 2 e sair 2, não sair 2, ou ainda não sair 2, não sair 2 e sair 2. Então tenho aqui OUs. Já sabemos que o OU é uma adição, ok? E então, princípio fundamental da contagem, não sair 2, tenho 3 possibilidades para aqui, vezes 1, vezes 3, ok? Ou então tenho 3 possibilidades para aqui, não sair 2, para aqui também, não sair 2 e para aqui sair 2, tenho só uma possibilidade. Bom, e agora reparem, eu estou a contar as situações, eu quero contar as situações de sair pelo menos um algarismo 2. Eu aqui contabilizei apenas aquelas situações em que tenho um 2 e as outras duas não são 2. Mas ainda tenho de incluir aquelas situações em que tenho 2, 2 e a outra não é 2. Bom, porque isso também verifica sair pelo menos um algarismo 2, porque reparem, sair pelo menos um 2 é sair um 2 e as outras não serem 2,
ou sair 2, 2 e a outra não ser 2, ou ainda sair 3 vezes o 2, ok? Bom, então vamos incluir ainda este ou, que é não sair 2 aqui na primeira, tenho 3 possibilidades, vezes sair 2, vezes sair 2. Bom, mas aquela que não sai com o número 2 não tem de ser em primeiro, pode ser em segundo ou em terceiro. Ou seja, tenho de incluir ainda estas duas. A primeira sair 2 e a segunda não sair 2 e a terceira sair 2. Isto são adições aqui, ok? Aqui estamos a adicionar, são os. E aqui, portanto, sair 2 na primeira e sair 2 na segunda e não sair 2 na terceira. Temos aqui um outro ou. Ainda temos de acrescentar o outro ou, que é tudo sair 2, porque isso também verifica sair pelo menos um 2. Realmente, se sai sempre 2, saiu pelo menos um 2, é verdade. Portanto, sair 2 na primeira, e sair 2 na segunda, e sair 2 na terceira, ok? Bom, e aqui está contado, portanto, isto até pode não parecer muito complexo, mas o mais certo, como são muitos ous, era nós pelo meio esquecermos de alguns. E poderíamos ter muitos mais O's, ok? Portanto, quando se aperceberem que está a ter uma complexidade algo elevada, vão pensar no contrário, ok? Neste caso, reparem, 3 vezes 3, 9, mais 9, 18, mais 9, 27, 30, 33, 36, 37. A resposta dá aqui 37, ok? Bom, então eu vou resolver agora pensando no contrário. Reparem como fica muito mais simples a resolução desta forma. Mas atenção! Devemos ter cuidado em ver de forma correta o que é o contrário. Então, o que é o contrário de sair pelo menos um algarismo 2? E aqui deviam ser capazes de identificar que o contrário disto é nunca sair o 2. É o que não verifica isto, é nunca sair o 2. É o contrário de sair pelo menos um algarismo 2. Bom, então se eu adicionasse estas situações todas, sair pelo menos um algarismo 2, mais nunca sair o 2, dava o total. Ou seja, podemos dizer que sair pelo menos um algarismo 2, que é o que me estão a pedir, é igual a todas as possibilidades, a tudo o que pode ocorrer sem restrição, menos nunca sair o 2, que é então o contrário do que me estão a pedir. Ou seja, eu identifico o contrário do que me estão a pedir e depois, ao total, vou subtrair o que não quero e fico com aquilo que me pedem, ok? Bom, e reparem como assim é fácil de contar. Eu aqui vou contabilizar então todas as possibilidades. Vou visualizar os 3 lugares e reparem, eu quero aqui todas as possibilidades sem restrição. Então quantas possibilidades tenho para as unidades? Tenho 4 possibilidades, pode sair uma das 4. E para a segunda também tenho 4 possibilidades. E para aqui também tenho 4 possibilidades, ok? Menos, e agora reparem como também é fácil contar nunca sair o 2. Eu vou visualizar também aqui as 3 extrações. Então, para a primeira, nunca sair o 2, ou seja, não pode sair o 2 na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Então, tenho 3 possibilidades para aqui, que é não sair o 2, vezes 3 possibilidades para aqui, vezes 3 possibilidades para aqui. E reparem, isto está resolvido o exercício. Reparem o trabalho comparativamente com o que eu fiz há pouco. Então, 4 vezes 4 vezes 4, menos 3 vezes 3 vezes 3, vai dar o 37, ok? Portanto, há uma vantagem enorme em, por vezes, pensarmos no contrário do que nos estão a pedir e depois a tudo subtraímos o contrário, ok? Bom, então fica por aqui esta dica, ok? Pensar no contrário pode ser bastante útil. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.